Ariel, tipo, Cadu, você quer fazer mais alguma pergunta? Porque eu meio que Não, já vou pular para os Estados Unidos. vai. E aí, a gente Pega. pula da IC direto para o doutorado, né? E eu queria saber como que foi, assim, no seu doutorado, a ideia de ir para fora, se você já pensava nisso antes, desde a IC, porque eu tava, antes da entrevista, né, o Cadu até comentou, porque eu tenho uma vontade também de fazer uma parte fora da minha pesquisa. Então, é desde sempre que você tem essa vontade, desde a IC, ou foi surgindo, ou do nada também surgiu uma oportunidade, você abraçou, como que foi pra você? E as etapas, né, pra você de fato ir? Aí, rapidinho, vou misturar aqui uma coisa de família. Você falava que ficava quase morrendo quando foi mudar para uma república. E agora não dá para pegar o pai, não dá para buscar, não, só se tiver muito dinheiro. No Não, final não, de não dá. semana, né? Né? Não dá, não, né? Não, não dá nem pro pai mandar um dinheirinho ali pro final de semana, para complementar a É, renda. Não existe mais isso, levar uma nem marmitinha da pergunta. mãe, né? Uma Não, Outra comidinha não, coisa, né? congelada, para, né? Não dá. não. Infelizmente não. Essa parte é uma das partes que dói, assim, mas eu lidei, eu aprendi ao longo da graduação, depois eu tive o mestrado, que eu também estava lá em Rio Claro, e aí a gente sabe, né, aprender a pelo menos lidar com isso, Aliviar, lidar né? com a distância. Isso. Ok, então, não, assim, eu sempre quis ir para fora, eu sempre quis viajar, sempre quis ter essa oportunidade. Eu falava isso pro professor André, que eu também fiz o mestrado com ele, né, no mesmo lab. E eu sempre falei para ele, nossa, professor, eu quero muito poder ir para algum país, fazer um período de sanduíche, pelo menos era isso que eu pensava na Sim. capacidade, na oportunidade de fazer isso. E ele teve alunos que foram fazer período de sanduíche lá fora. Então era possível, sabe? Era passível. Mas. E a gente até planejou isso para o mestrado. Mas aí veio a pandemia e o meu projeto ele era extremamente fazível ali mesmo, no próprio SEIS. Então não tinha muitas justificativas. A gente até tinha alguns pensamentos de alguns grupos que poderiam receber eu lá, para a gente trabalhar em colaboração, mas como que a gente ia justificar isso para a FAPESP, né? A gente precisava de uma boa justificativa, e aí, infelizmente, não acabou acontecendo. E não nego, isso me deixou um pouco triste, porque eu acabei entrando no doutorado com essa promessa de que eu faria um período de sanduíche fora, mas não aconteceu. Então, quando eu estava finalizando quase ali, no meu segundo ano, o mestrado, me surgiu no Twitter, eu sigo algumas páginas de sociedades, né, que estudam insetos sociais, como a USSI, aqui da América do Norte, e eles divulgaram uma vaga que um laboratório aqui dos States estava abrindo para doutorado. E aí que foi a primeira coisa, se você quer fazer um doutorado fora, um mestrado fora, período de sanduíche, você precisa ter conexão, né? Se não é você, pelo menos ali o seu orientador, co-orientador, precisa ter essa conexão, precisa ter conhecimento de laboratórios e pesquisadores que podem estar te recebendo lá. E aí, em 2019, ainda na minha graduação, eu participei de um evento, de um congresso, olha aí a importância, né, dos congressos e simpósios. Eu conheci essa professora, que é a minha atual orientadora aqui, conheci a linha de pesquisa dela, ela deu uma mesa redonda, eu adorei a linha de pesquisa dela. E eu conversei com ela depois, cheguei lá, tentei, na época o meu inglês não era lá grandes coisas, mas eu cheguei para ela, tentei conversar com ela, me apresentei e tal. E foi engraçado que o mundo é pequeno e ela trabalhou com o meu orientador, o André, quando ele estava lá na Universidade do Texas. Ela era, Nossa. sim, bem, muita coincidência. Ela falou, eu falei que eu era do professor André, e ela falou: Ah, o André Rodrigues, eu conheço ele, eu trabalhei com ele. E aí foi, nossa, que legal, né? E aí eu conversei com ela, a gente tinha até nessa época comentado, eu tinha umas ideias para fazer. E ela falou: Ah, nossa, tipo, o meu laboratório trabalha exatamente com isso. E aí ficou, sabe? Ela me deu um cartãozinho da USU aqui. E eu fiquei com esse cartão, eu tenho ele até hoje. Isso em 2019.